Olá! Mais uma vez estamos juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos nesse novo ano, nesse novo ciclo que se inicia para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que tem os trabalhos doutrinários acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. Já iniciamos esse ano, no dia 5, com o primeiro trabalho, a primeira reunião pública. E o nosso grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo, que acontece sempre às quartas-feiras, às 19 horas, aqui nesse formato no canal e também de forma presencial na nossa casa. Então, vou reforçar o convite nesse novo ciclo, nesse novo ano. Quem estiver passando por perto, quiser conhecer a casa, serão muito bem-vindos. Então, vamos lá, vamos estudar, vamos iniciar o nosso estudo em mais um ano, em mais um ciclo que se inicia. Vamos lá? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e nós estamos no capítulo 9 do livro 2º, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Já vimos o item Penetração de nossos pensamentos pelos Espíritos. Já passamos por influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. E agora estamos no item que trata dos possessos. Já chegamos até a pergunta número 474. Quem está chegando aqui agora, quiser acompanhar, vai lá nos vídeos anteriores. E hoje vamos dar prosseguimento com a pergunta número 475. Lembrando sempre que a tradução que eu leio para vocês aqui é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiverem. Vamos lá? Pergunta 475 que Kardec faz aos espíritos. Qualquer pessoa pode por si mesma afastar os maus espíritos e libertar-se de sua dominação? Uma pessoa que está sofrendo uma interferência espiritual, que está ali com um outro espírito, uma outra pessoa que esteja tentando subjugar seus pensamentos, suas ações, que está ali naquela perseguição, vamos dizer assim, ou naquela influência muito ostensiva, ela pode sozinha, por si mesma, se libertar dessa influência. Resposta dos espíritos. Pode-se sempre subtrair-se a um jugo quando se tem a vontade firme, sim. Quando a gente quer, quando a gente percebe que a nossa ideia, a nossa intenção, que os nossos sentimentos estão sendo influenciados, que nós estamos sofrendo uma interferência nos nossos pensamentos, querendo nos levar numa direção contrária àquela que costumeiramente nós pensamos, nós sentimos, com uma firme vontade, porque aí, quando a vontade é firme, quando a vontade é poderosa, inclusive a gente vai buscar saber quais são os recursos que vão nos auxiliar, até para procurar ajuda, para ver de que forma e quais são os instrumentos, os mecanismos que nós poderemos utilizar para nos auxiliar a passar
por essa experiência, passar por esse processo. Então, sim, quando se tem uma vontade firme, quando diz assim, eu não quero estar vivendo isso e eu não vou deixar que isso aconteça, a pessoa pode sim sair de uma experiência dessa. Continuando, Kardec vai perguntar. Pergunta número 476. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não se aperceba? Neste caso, uma terceira pessoa pode cessar o processo? Quais requisitos ela deve obedecer? Olha o que Kardec está perguntando. A pessoa, ela está tão envolvida, tão fascinada pelo aquele outro espírito, por aquela outra pessoa que exerce a influência, que ela já está no nível de subjugação, que ela sequer percebe. Ela entende como se tudo que está acontecendo, todos os pensamentos, todos os sentimentos, todas as decisões, todas as ações que ela está fazendo, é ela mesma, não tem influência nenhuma. Sou eu que estou decidindo isso, é eu que quero fazer isso. Porque a fascinação exercida pelo outro já subjuga a vontade. Aí Kardec continua, então, quando acontece isso, pode vir uma terceira pessoa olhar, um amigo, um familiar, e dizer assim, poxa, isso não está certo. Sandra não é assim. Parece que ela está sendo influenciada por outra pessoa. Isso, ela não pensa dessa forma. Ela está muito estranha, o comportamento dela mudou de forma muito repentina, muito brusca. Outra pessoa percebe que quer interromper isso, quer fazer com que essa influência cesse. Essa é a pergunta de Kardec. Se isso for possível, quais os requisitos essa outra pessoa tem que obedecer para que isso possa acontecer e esse processo dê certo? Olha, esse Kardec não é brincadeira não, né? Então, primeira coisa, pode acontecer dessa fascinação, aí ele fala, pelo mau espírito. Vamos entender o mau espírito, vamos entender essa interferência espiritual. Toda interferência espiritual que vise prejudicar o outro, aquele que está sendo influenciado. Porque você pode ter uma influência que não seja maléfica, que não seja para o seu mal, que não prejudique aquele que está sofrendo e outras pessoas. Por exemplo, alguém se aproximar para estar trazendo pensamentos para o outro, inspirando o outro a fazer boas coisas, a perceber coisas que vão ajudar uma coletividade. Então, assim, para que seja um processo de uma interferência espiritual em que nós vamos classificar como uma obsessão, uma possessão, uma subjugação, tem que ter a intenção de prejudicar o outro. E nenhum espírito que já esteja no nível de esclarecimento, nenhum espírito que já esteja com um nível de ampliação de consciência vai querer fazer isso com o outro. Então, por isso que a expressão mau espírito é para deixar claro que são espíritos que ainda estão nesse nível de desenvolvimento, nesse nível evolutivo, ainda se encontram nessa condição de ignorância, ignorar o que é melhor para si e para o outro, por isso querem prejudicar o outro. Então, classificado aqui na pergunta de Kardec, né, como mau espírito que deseja prejudicar aquele sobre quem ele está exercendo a influência. Ok, entendemos melhor a pergunta de Kardec. Vamos agora à resposta dos espíritos. Sim, se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, invocando o concurso dos bons espíritos,
Porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar e sobre os bons para o atrair. Então, responde a pergunta de que se uma outra pessoa identificar que que uma pessoa está subjugada à sua vontade de outro espírito, um espírito imperfeito, se ela pode ajudar, sim. E que requisito essa pessoa deve ter? Deve ser uma pessoa do bem, deve ser um homem de bem, deve ser uma pessoa já que tenha uma caminhada voltada nesse sentido, um nível de esclarecimento, de consciência, de bondade, porque a sua vontade de ajudar vai fazer com que ele, invocando o concurso dos bons espíritos, então ele vai buscar o auxílio de outros espíritos, né? Tem esse que está prejudicando, que está fazendo essa influência que não é boa, ele vai buscar outros bons espíritos que possam ajudar e influenciar de uma forma melhor. Então, pode ajudar à vontade, invocando bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos para os afastar e sobre os bons para o atrair. Então, se ele é uma pessoa que tem uma bondade, uma questão moral firmada, ele vai poder se impor sobre esse espírito imperfeito e vai poder pedir ajuda dos bons espíritos para estar com ele nesse processo. Continuando, Kardec vai dizer: no entanto, seria importante se que o está subjugado não quisesse a própria libertação, pois há pessoas que se comprazem em uma dependência que satisfaz seus gostos e seus anseios. Vamos parar por aqui, tem mais resposta para a gente ir entendendo cada trecho da resposta. Tudo isso pode ser feito, pode vir uma pessoa que tenha uma questão moral sólida, que seja um homem de bem, que esteja toda a intenção de ajudar, vai pedir o concurso, o auxílio dos bons espíritos, vai buscar os mecanismos de auxiliar essa pessoa, levar a instituições sérias, em que tenham trabalhos sérios que possam auxiliar essa pessoa, em instituições que têm trabalhos sérios, instituições de estudo, onde vão fazer trabalhos de passe, trabalhos de esclarecimento para esse espírito que está fazendo isso. Mas é importante que a pessoa que está sofrendo esse processo, essa interferência, essa subjugação, essa tentativa de obsessão, ou no caso, às vezes, nem mais tentativa, já é de fato concretizada, ela não queira isso. Que ela queira se libertar disso. Porque, às vezes, o espírito está ali, porque também aquele a quem ele está influenciando gosta dessa dependência, os gostos, a afinidade são compatíveis, têm os mesmos padrões de vibração, de energia, o mesmo tipo de pensamento e sentimento. E aquele que está sofrendo essa interferência não quer muito se libertar disso, porque é uma dependência que acaba também satisfazendo os seus sentimentos e os seus anseios íntimos. Então, se a pessoa não quiser, pouca eficácia essa ajuda terá efeito.
Por quê? Vou ler de novo. No entanto, seria impotente, ou seja, não tem efeito se aquele que está sofrendo o processo não quer sair disso. Se o que está subjugado não quisesse a própria libertação. Pois há pessoas que se comprazem em uma dependência que satisfaz seus gostos e seus anseios. Ah, Sandra, será? Não é, não existe isso. É porque a pessoa não sabe, é porque ela não está se dando conta. Não, muitas das vezes é porque ela abriga dentro de si coisas que são compatíveis. É muito possível, sim. E quando isso acontece, aquele que tenta ajudar fica impotente diante disso. Mas, continuando com a resposta, os espíritos vão finalizar. Em todos os casos, aquele cujo coração não é puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos os desprezam e os maus não temem. Então, se for alguém que queira ajudar e não tiver um coração puro, não for a pessoa de uma boa índole, não tenha ainda conquistas morais, não seja uma pessoa de bem, não seja uma pessoa que esteja voltada a ajudar o outro, se ele não é puro, aí é que não acontece nada mesmo, porque nem ajuda de ninguém ele vai ter. Por quê? Porque os bons espíritos vão dizer assim, aí a tampa e a panela. A gente não vai interferir nesse processo, porque quem está tentando ajudar é do mesmo nível dos que estão envolvidos no processo. E aquele que está interferindo e fazendo a influência maléfica, diz aí, esse daí ele pode até tentar, eu sei que ele não vai encontrar nada. Então, é fundamental, vamos voltar aqui, vou ler de novo a pergunta. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não se aperceba. Nesse caso, uma terceira pessoa pode fazer cessar o processo. E quais os requisitos ela deve obedecer? Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar sim. Ele vai invocar a ajuda de bons espíritos, procurar os recursos, porque ele, além de ter influência moral sobre os espíritos imperfeitos, vai estar com a ajuda dos bons espíritos. Mas se não for, e a pessoa que está sofrendo a influência estiver gostando disso e não quiser, não tiver vontade nenhuma de fazer, nada vai acontecer. Ok, meus amores? Essa pergunta nos deixa muitas e muitas reflexões. E hoje, no grupo presencial, eu tenho certeza que serão muitas as reflexões, as contribuições. Então vamos ficar por aqui para que a gente tenha essa semana para poder refletir sobre isso. E claro que eu aguardo vocês na próxima quarta, estava morrendo de saudade, para que nós possamos juntos darmos continuidade ao nosso estudo. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo, meus amores, no coração de todos. Um feliz início de ciclo para todos nós. Um ano de 2026, em que a gente tenha muita energia, muita disposição para lidar com as nossas experiências. E é claro que eu espero vocês na semana que vem. Beijo no coração de todos.